Olá, hoje estamos aqui para mais um encontro com Tati Casagrande, ela que é a nossa rainha dos ouros, e nós vamos hoje bater um super mega papo para ela contar todos os bastidores de quando ela começou, suas dificuldades, mas também a sua glória, porque ela teve alguém que inspirou, e eu nem vou contar para vocês quem foi. Tati, muito obrigada pelo teu sim. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui contigo. Obrigada, Tati. Gente, vamos lá então. A gente fica com medo de crescer e ainda tem a mentalidade do quê? De gastar pouco, de investir pouco. Porque vai que eu invisto e dá errado. Né? Vai que eu invisto, foi tão sacrificado ganhar essa parte aqui. Eu passei por isso também. Uhum. Só que chega um momento que assim, ó, tá, quem é que já prosperou? Quem é que já teve esse resultado? É preciso a gente dar um passo de ousadia. E de sentar junto com essas pessoas e dizer assim, ó, como que tu fez? Como que acontece? Se fosse assim, é aquilo que eu te falei, uma Louis Vuitton, uma Chanel, não vendia porque é caro. Uhum. Eu nunca me esqueço uma vez, Tati, já vou começar a fazer as perguntas, mas só para te, tô só te instigando um pouco, para te aquietar também, que isso não é o fim e não mas é o meio. É no meio, é porque na crise Não, que eu já passei do olho do furacão, isso, entendesse? isso. Foi lá para abril que aconteceu assim. Eu soube, né, que eu fui viajar com o André, tudo, né? Uhum, E eu fui assim, eu fiquei. Foi um sonho realizado, uhum. porém foi. Eu tava muito nervosa. E daí quando eu voltei, eu explodi. Aí foi assim, ó, foi o auge do olho do Hum. furacão. Eu tava no olho do furacão. O que que era o olho do furacão, tu disse? O que que era o nervoso? Era assim tudo, as dívidas, a Tá. situação do mercado, a Uhum. situação de que começou a galopar desenfreadamente a subida do ouro e eu estava com uma conta corrente Uhum. aberta em, não em real, Uhum. Uhum. em, Um em- dólar. em, Não? tipo bolsa, Tá. entendeu? Tá. Tá, com E aquilo investimento. é tipo bolsa não, tipo Entendi. grama, Investimentos. Aham. o grama do Sim. ouro aqui, eu te devia tanto. Uhum. E esse daqui não estacionou em real. Ele Sim, eu subiu em continuo. grama. Uhum. Aí eu, tipo, deu. Agora eu Mas foi a acho que condição que tu comprou ou foi a forma que foi tu a investiu? A condição. condição. É, Isso foi uma lição. sim, aí depois quando eu decidi, não, agora eu vou sentar minha cabeça e vou focar em resolver esse problema, Uhum. né? Foi onde eu comecei a me equilibrar, disse, não, eu vou resolver. Uhum. Onde é que foi que eu errei? Comecei a conversar com um, comecei a conversar com o outro e ver as possibilidades de como que eu ia fazer. Ainda tô Uhum. resolvendo, Uhum. né? Ainda estou, mas assim, já está tudo mais claro na minha cabeça para resolver Uhum. esse problema, Uhum. né? Que hoje em dia é o maior problema que eu tenho. Mas tenho certeza que vou resolver, Uhum. sabe? Ô, Tati, quando tu veio Já passei aqui. por coisas piores. Não, então, é isso que eu ia te falar. Quando tu chegou aqui, lá atrás, tu veio com uma angústia, Uhum. né? E o que que te trouxe a vir falar comigo nessa primeira angústia? A gente sempre conversou muito, né, Fá? Mas em relação ao trabalho, né? Em relação ao trabalho, eu não via por onde ir, É que, na que verdade, caminho a tomar. na verdade, assim, eu sempre cuidei, né, da Tati, Uhum. tanto no lado pessoal, e É, depois veio o lado pessoal, profissional, que aflorou, né? é verdade. Eu não sabia qual o caminho tomar. O que que acontecia? Eu só estava indo. Não, agora chegou uma hora que eu tenho que. É como tu disse, todo mundo precisa de uma mentoria, todo mundo precisa de alguém que tu possa te aconselhar, né? Procurei em vários lugares, mas ninguém tinha esse know-how. Eu acho que ali tu começou também a ter outra visão, né? Do teu trabalho hoje, né? Sim.
porque eu cuidava muito mais de pessoas, Aham. só que a composição do que as pessoas vinham me procurar não era só para questões emocionais, eram para questões profissionais também, É. porque olhar, tu me acompanhou, né? Eu sei que tu pode contar essa história aqui, não tem É. problema, de quando eu cheguei, tu ainda era CLT, né? Tu Aham. trabalhava numa loja, né, Aham. Tati? E fosse me atender para me vender uma aliança. Foi. Então ali começou o nosso relacionamento. Aham. Foi. Então, da onde eu saí, aonde eu estou, isso me permite que eu consiga ajudar as pessoas, né, com muita propriedade. Sim. Até porque quando a gente se conheceu, as primeiras histórias que me contou foi que vocês tinham uma transportadora, um local alugado, pequenininho, lá perto onde eu morava. E muitas vezes tinha que acordar de madrugada para carregar, descarregar caminhão, É verdade. né? Vida real. Vida real. Isso é aqui. Isso Então, mesmo. isso fez com que eu me espelhasse em ti, né? E foi assim. E o acompanhamento também da Fabrícia como pessoa, como mulher, como terapeuta, como empresária, como, no geral, né? Foi lindo. Teve um momento que tu me procurou que foi um momento bem impactante na tua Foi. vida. Uhum. Foi quando eu fui assaltada à mão armada e muitas pessoas já passaram por isso, mas dentro do meu carro estava a minha mãe, né? Foi o que mais me castigou, vamos dizer assim, no momento. Porque eu não queria que, por exemplo, minha mãe ou meu pai passassem uma situação dessa por causa de mim, né? Então foi onde eu tive eu acho que é a maior queda da minha vida. E mais ou menos uma semana depois eu consegui ter força para te ligar. Aí tu estava bem ocupada e depois tu me retornou com umas mensagens que ainda leio hoje em dia. É mesmo, Aham, Tati. tenho lá guardado nas nossas conversas. Sempre quando eu preciso de Refrigério. eu vou lá, leio novamente. O que que soou para ti, assim? O que que coou? Por que que foi importante essas mensagens que até hoje tu lê? Na verdade eu tava. Quando a gente passa por uma coisa assim, alguns criam trauma, outros não, né? Graças a Deus eu não fiquei naquilo ali. Teve pessoas chaves naqueles momentos ali. Aqueles momentos que eu não sabia quem era mais a Tati. Sinceramente, eu me vi, era só um corpo sem uma consciência. Era só um corpo. Acho que fiquei uns 10 dias escondida. E para me achar também, né? E nesse meio tempo vieram a base de tudo, né? Minha família. Depois conversei muito com um amigo meu que me ajudou muito naquela hora e te procurei. Sempre com uma palavra assim, certeira para mim. Certeira, até porque eu acho que a gente se conhece mais do que a gente não convive muito, mas a gente se entende muito, né? É assim. Tati, isso impactou no teu trabalho? Demais, me fez acreditar de novo em mim. Me achei, me fez acreditar de novo em mim, acreditar que o meu trabalho era válido, que não era qualquer pessoa que eu ia dar aquele poder para me deixar lá onde eu estava, né? Uma das tuas palavras também foram essas. O que dá poder para essas pessoas? Vai ficar aí onde elas querem que tu esteja, né? Então, aquilo dali foi assim, virou. E dali, daquela virada que eu achei que foi até muito rápido, porque em seguida, 2 meses depois, eu já comecei a trabalhar de novo. Né? Eu saí de uma situação que eu estava muito, vamos dizer, debilitada mentalmente, mas já com outra consciência, que tudo que a gente passa de dificuldades na vida são uma escada para te subir, né? Nada é levado como um coitadismo ou uma situação assim, parecer Vitimismo. vitimismo, Uhum. mas que a gente sempre tem que aproveitar aquela situação de desconforto total para a gente se enxergar e sair daquilo ali e ficar ainda melhor. Eu me lembro que quando a nossa assessora, né, entrou em contato com você
E aí falou assim, ó, Fá, mas eu não me sinto merecedora de estar sentada de novo, dar um depoimento. Eu estou num momento novamente que eu estou sendo esticada. E aí Verdade. eu te dei mais um Tramontina, né, amiga? Um É, chicote. E aí eu falo assim, as pessoas quando vêm, né, ao meu encontro, ou elas me amam ou elas me odeiam. é, Porque, é bem assim, né, é é bem porque assim, amiga. assim, não dá para você tratar uma ferida sem você mexer nela. Depois, você vai olhar, vai ficar uma cicatriz. Só que você entendeu que precisou de um processo para se tornar uma cicatriz. E a cicatriz depois nem dói mais. Você vai olhar ela, vai ter uma história, só que ela foi preciso para que você crescesse. E eu falei isso para ti, Tati. Não é sobre o que fizeram contigo, não é o momento, isso nada está te definindo, mas pode te definir a ser quem, dizer quem você quer ser. Porque é na dor. Não tem. Quando nós estamos na zona de conforto, e eu Uhum. tô cansada de falar isso, que quem cresce no conforto é bebezinho, adulto cresce resolvendo o problema. Quando a gente está no conforto, a gente meio que se acomoda. Todas as vezes que eu cresci, foi levando lambada. E aí hoje, o que, que eu falo na mentoria? Eu não tô aqui para dar atalhos. Não tô. Porque todo mundo vai precisar passar pelo processo. Só que assim como Jesus veio e pagou o preço, eu já paguei o preço por vocês. Então eu vou entregar para vocês os segredos, para vocês passarem pelo processo, mas não precisar ser árduo, não precisar ser doído. Porque tem pessoas que falam assim, eu não vou entregar os segredos do sucesso porque ele vai ser melhor do que eu. Gente, o teu sucesso não me diminui. O teu sucesso é o meu sucesso. Diz, olha o quanto importante eu fui, olha o quanto de valor eu tive na vida dessa pessoa. É, Então eu me lembro que quando tu passasse por esse processo, que tu me ligaste, que tinha sido assaltada, tal, e eu falei assim, Tati, olha, olha o caminho, olha o propósito que Deus colocou na tua mão. Tu trabalha com ouro, tu trabalha com ouro. E tu entra dentro de casa de pessoas para levar uma das riquezas mais importantes, o ouro e prata de Deus. Só que não é pelo valor do ouro, mas é pelo valor da vida que Deus te estica, que tu entra na casa das pessoas, às vezes as pessoas por uma compulsão de compra, tu consegue adentrar com uma palavra, com um ombro amigo, com um conselho, com um acolhimento. acontece muito. Lembra que eu te falei isso? Aham, E é nesse momento que eu sempre falo, não é os porquês, é os pra quês. Né? É o pra quê. E é na mentoria que eu venho trabalhando isso. Porque muito antes, assim, qual é o meu propósito? Ontem eu estava com uma pessoa aqui, ela assim, eu estudei contabilidade e parecia que tudo aquilo que eu estudei, se eu fosse transicionar de carreira de CLT para ser empresária, parecia que eu estava sendo uma ofensa, eu estava largando aquilo que eu, nossa, tanto tempo que eu estudei. Mas olha só, tu pegou aquilo que tu estudou, tu estagiou na empresa de outras pessoas, tu ficou pronta e Deus te deu uma empresa tua para te gerenciar, com todo o conhecimento. Então, o ouro, ele não é o fim, ele é um meio, ele né? é o meio. E o teu valor tá aí. É. Hoje em dia, até escutei uma frase de uma pessoa que falou isso, que ele quer ter um coração parecido com Jesus, né? E eu me vi naquela resposta dele, porque a gente entra na vida de tantas pessoas, na casa de tantas pessoas, né? E um pilar muito grande na minha vida é Deus e Jesus. Uma das coisas que eu pensei muito, né, quando estava na crise, era se eu sou irmã de Jesus, se eu sou filha do Pai, por que que eu não vou sair disso? Então, como tu passou por muita coisa na vida, presenciei muita coisa, né, Fá? Muito. Muita coisa. E um grande espelho para eu crescer são as tuas experiências. Eu sempre lembro de ti. Sempre. E
E assim, te conhecer foi realmente um marco na minha vida, né? A tua história, que conta no teu livro, né? É de superação total, assim, total. E não passei metade do que tu passou, nem metade. E as dificuldades todo mundo, todos temos, né? Todos, independente de qualquer coisa. Família, de classe social, mas a gente é o maior responsável por tudo na nossa vida. Então, também o maior responsável por a gente se levantar. Mas para a gente se levantar, a gente sempre precisa de uma mão amiga, de um ombro amigo, de alguém para escutar, né? E hoje em dia, tu é a minha maior mentora. Oh, sabe que. Ai, gente, olha, isso me emociona. Não posso chorar pra estragar a maquiagem, gente. Fica bonito. Meu filho disse Mas. a mesma coisa, tu não vai chorar, tá? Não, mas a gente pode. A gente pode, eu tô brincando, sabe por quê? Porque quando eu pensei nessa mentoria, na verdade eu não pensei. Deus me empurrou assim e me tirou do meu filho, né? Que eu tinha um apego pela Transtac. E se eu não tivesse aqui, parecia que nada ia funcionar na empresa. E de repente Deus conduz tudo de uma forma maestria que me coloca de cabeça para baixo, né? Num vendaval que tu acompanhou. E de repente o que ele que nada mais queria era balançar mesmo, me tirar da zona de conforto, porque ele queria que eu criasse esse ambiente só de mulheres. Eu brinco que no clube da Luluzinho, bolinha não vai entrar, né? Porque é esses momentos que é nesses encontros que a gente vai poder chorar, que a gente vai poder, sabe, olhar e ver que, tipo assim, ó, você viu, eu já passei por isso. E eu já sei como você também pode sair disso. E a gente pode se colocar em estado de vulnerabilidade, porque tu não vai te sentir diminuída, eu vou acolher a tua dor, nós vamos caminhar de mãos dadas. E a gente não vai ter hora, não vai ter dia, porque vamos ter pessoas na comunidade, nós vamos fazer aulas ao vivo, nós vamos poder se conhecer, vamos fazer encontros presenciais, vamos trazer mesas, né, mindset, Tati, para que outras empresárias, cada uma vai colocando o seu problema e aquela que já passou por isso contribua com a outra. Então eu digo assim, gente, eu preciso cuidar desse povo, das filhas mimadas de Deus, porque nós somos mais do que amadas, né? Nós somos mimadas. Eu preciso cuidar delas como eu gostaria que lá atrás tivessem feito comigo. E eu tenho esse carinho, esse cuidado. Quando eu sento com vocês, por isso que eu falo, coloquem amor nas minhas palavras. Porque eu já passei por isso. Vai doer. Sabe quando você vai levar uma injeção? Ó, vai levar uma picadinha, respira fundo. Mas daqui a pouco você tirou, pronto, passou. Já foi medicada. E você nem vai lembrar mais da picadinha. Mas o efeito do medicamento que eu coloquei aí vai ficar por um bom tempo. É, ô Fá, tantas as coisas que tu já passou, que às vezes não dá nem pra acreditar, né? Não. Aí quando alguém vem falar contigo, eu já passei por isso, então eu posso te ajudar. Quantas Uhum. vezes tu já me disse, eu já passei por isso, eu posso te ajudar? Sempre com essa doação, né? A doação, fora da caridade, não há salvação. Já ouviu essa Uhum. frase, né? Uhum. Então, tantas pessoas que tu consegue ajudar, né? Que tu te doar também foi outra coisa que eu escutei essa semana, inclusive essa semana, é que a caridade ela tem 400, acima de 400 Hz. Então, é Uhum. uma frequência muito Isso. acima do que. Deus tem a frequência de 432 Hz. Uhum. É. Então, tu vê, o tu ajudar É e que nós tu temos saber uma por onde linguagem, ajudar, a linguagem de amor de Deus qual era? Quando Jesus veio para a Terra, ele veio o quê? Para servir. servir. Tati, sabe, todo esse ouro que eu compro de ti, porque assim, vai, eu ando com ouro, Tati, gente. Mas isso não me faz melhor nem maior do que ninguém. Não. Só foi colocado a mim o quê? Exercitado em mim, me esticado para que eu tivesse autoridade, para que eu tivesse conhecimento, para que eu conseguisse ser um instrumento na terra nas mãos de Deus. Então, quando eu chego, a minha linguagem de amor é servir, por quê? Porque eu amo. Olha, a minha primeira faculdade foi serviço social. Então eu tinha que amar muito de gente. Eu tive que aprender. E isso depois de mais de 12 formações que eu vinha fazendo incansavelmente, porque para mim
Eu pensava assim, para mim ser importante, eu preciso ter títulos. E aí Deus pega e fala assim, não é sobre os títulos, é sobre você. É sobre o que eu fiz da tua vida. Porque parece assim, quando as pessoas chegam para falar comigo assim, não, mas eu já passei por isso. Capaz, já quer ver minha história? Já passei fome, já passei abuso, já fui colocada para fora de casa, já sofri violência doméstica, já fali, já tive medo. Meu Deus, já tive insegurança, já tive depressão, já fui gordinha, já fui. Mas olha só, já fui, porque eu sei quem eu não quero ser mais. Eu sei quem eu era, quem eu sou e quem eu quero ser. E é isso que, quando eu olho para vocês, que às vezes chegam para mim e angustiadas, né? E aí eu digo assim, calma, respira, vamos conversar. E aí a gente começa a fatiar, né? Uhum. Começa a fatiar e sair dali com uma visão clara. E aí é lógico, eu contribuí com meus 50%. Quando tu chegou aqui, eu perguntei assim, quando tu chegou, eu me lembro que você chegou da Europa com uma turbulência profissional e pessoal. Uhum. Eu falei assim, consegui te ajudar, ela mais ou menos, que você não colocou em prática, né? Porque meu 50% Tô fatiando, Fá. é isso Uma aí. coisa de cada vez. Porque assim, é um processo. Mas nós temos que se permitir passar pelo processo, né, Tati? Não tem fórmula mágica. E que eu tô aqui hoje para passar no processo junto com qualquer pessoa que queira prosperar financeiramente, espiritualmente, no relacionamento de casal. Gente, eu já fui esticada tanto, financeiramente. Não importa na saúde, na doença, sabe? Eu tô aqui. Usa-me, né? Por quê? Porque Deus me esticou de um jeito E tu entendeu, que eu né? me Pra sinto, quê? pra quê? E eu me sinto muito confortável, sabe? Então, assim, mas tem que se permitir passar pelo processo. Tem que se permitir. A mentoria, Tati, quando Deus colocou pra mim, ele colocou pra mim assim, filha, não some nem diminui, multiplique. Eu falei assim, a matemática de Deus eu não consigo, e agora? Eu não sou boa nisso. E ficou, não some, não divide, não some, não divide. Aquilo ficou na minha cabeça. E aí eu fui jejuar para ver o que era não some, não divide. Aí Deus falou assim, multiplique. Porque se tu somar, tu vai ter tanto, eu vou te prosperar tanto nessa nova jornada, que não vai te faltar nada. Mas se tu dividir, umas vão ter mais, e outras vão ter menos. Então, eu estiquei outras mulheres. E essas mulheres, como a empreitada é grande, é uma plataforma para mais de 5 mil mulheres a nível internacional, eu levantei também uma nação para te ajudar. Então, na plataforma, Tati, a gente teve o cuidado de Deus ir encaminhando, porque tá leve, sabe? Ele tem direcionado mulheres com autoridade, seja em oratória, seja no financeiro. E eu fico impactada. Quando a gente faz as reuniões e a Karine vê, a Karine pensa, eu não acredito. É Ctrl+C, Ctrl+V a fala do propósito, sabe? Do alinhamento. Uhum. Então, eu fico muito feliz quando eu escuto isso e ver que, de alguma forma, que pra gente parece tão pouco, mas para vocês o pouco é muito quando a gente está no desespero. E aqui eles me colocaram mais umas perguntas, mas é bem fácil a gente responder. Uhum. Que diz assim, Lembra que eu acompanhei isso também contigo, né? Hum, Quando tu veio com essa ideia. uhum, Eu quero ajudar vocês. uhum. Não sei como é que eu vou fazer, mas eu vou fazer. Sim, porque E faz pouco tempo. Tati foi um 360. Aham. Porque assim, a empresa, ela me consumia. Sim. De repente, Eu disse, como é Deus. que ela vai dar conta? Uhum. Eu ainda não saí da empresa total, estou no conselho, estou em reuniões de gestão, como está agora a empresa, né, vem crescendo cada vez mais, eu tenho participado muito na questão de processos, de alinhamento, então a gente contratou a consultoria para nos ajudar, porque eu não consigo mais fazer os processos, tá lá fazendo os processos, porque agora eu tenho o Instituto for Life, né, com a mentoria, palestras, né, agora eu estou indo para Dubai, mês que vem, depois Londres, em novembro e Dubai de novo em novembro. Então, assim, eu tô correndo muito. E aí a empresa me consome também. Então, a consultoria veio para isso. Mas eu me lembro que teve uma fase que tu veio me procurar
que foi uma fase antes desse momento que tu estás vendo agora de venda, que foi um momento também que tu me procurou, que dizia assim, ó, como o posicionamento da sua marca nas redes sociais impactou as vendas da sua empresa? Porque tu lembra que tu não usava, tu tinha um medo. Lembra? Sim. Vamos falar disso? Uhum. Tu tinha um medo que era de colocar os teus produtos nas redes sociais para vender. Isso. Porque tu começou de um jeito. Como tu começou, Tati? Eu comecei sem rede social, sem nada. Isso, fazendo como? Modo antigo, Isso. né? Como que é o modo antigo? Eu ia na tua casa, ia na casa da outra cliente, da outra cliente, da outra cliente. Só que Isso. assim, demora muito esse tempo para te ficar conhecida, né? É. Aí tu chegou para mim com isso, eu falei assim, não, mas tu precisa Uhum. agir. Isso. E tu estava bem resistente. Bem resistente. Pelo fato, todo mundo tem medo de aparecer, todo mundo tem, né? Só que Uhum. como eu trabalho com ouro, essa resistência fica ainda mais difícil. E de que forma que quando eu introduzi essa ideia para ti, no que ajudou? Como que tu te sentiu? Alavancou muitas vendas. Eu só fui indo, né? Pesquisando aqui, contratando de lá, achando ideia aqui, ideia lá, e assim foi montando o nosso Instagram. Hoje é lindíssimo, N Lindíssimo, Joias Anne 18K, Joias, é isso aí. A gente vai né? deixar isso pra, É na verdade. edição. E, e assim, hoje a gente vê que não existe mais essa questão de venda sem as redes sociais. Uau. Se tu tivesse que falar WhatsApp, assim, Tati, Instagram, é o momento para se trabalhar em cima disso. Né? Depois a gente teve ajuda meu de outra que Deus, tu me levou. olhar essa mulher que tinha medo de ser roubada pela internet, gente. O medo dela é como que eu vou aparecer, vou ser É, roubada. E o uhum, roubo veio de outra forma, veio de né? outra Eu forma. falava assim, Tati, você vende ouro, você não pode andar com essa bagagem para um lado e para o outro. Uhum. Você tem que vender pelas redes sociais, você vai chegar em mais lugares, vender mais. Isso, vamos falar, não precisa falar números, mas em porcentagens. Quanto de faturamento essa orientação te deu? Muito mais que o dobro. Muito mais. Uau. Tá na hora da É, gente dobrar a meta de novo, tá então. na hora. É, ver, É, eu quero te pegar de volta, eu quero dar mais o up. Eu fico agoniada, é. porque eu vejo o potencial que tem em vocês, assim. E eu me lembro que, assim, eu te vejo cheio de ouro. Tu usava pouco ouro. E tu é a vitrine. Eu falei, Tati, te enche de ouro, porque a gente Uhum, precisa ver o ouro em uhum, ti. E uhum. quando tu chegou aqui hoje cheia do ouro, eu digo, ela me escutou também. Linda, adorei. Eu quero essa, eu quero essa, eu quero essa. Tipo assim, né? É verdade. E assim, como eu trabalho e não tenho loja, só tenho escritório, então realmente a vitrine sou eu. A vitrine é o Instagram. A vitrine é o WhatsApp. Não tem como prosperar hoje em dia se não for atrás disso aí. E tem toda essa ajuda, né? Que a gente precisa. Tu chegou e disse, não, vamos lá naquela agência lá comigo, né? Fosse comigo na reunião, Uhum. assim, foi de muita valia. Então, assim, tudo que vier Isso de mudou teu ajuda, negócio? muito, demais. Muda até a cabeça da gente. Muda até a forma da gente ver o nosso negócio, o nosso valor, né? A questão, não só a questão financeira, modifica todo o nosso mundo. Com quem tu anda, Aonde tu anda? aonde tu anda, tudo faz com que te eleve cada vez mais. Né? Por isso que eu gosto muito de conversar contigo. Lindeza. Vamos ver quais são as perguntas que eles prepararam para nós aqui. Tá. Adoro essas perguntas. Hum, hum. Aqui colocam assim, ó. Você mencionou que contratou uma pessoa para cuidar da organização e do financeiro. Uhum. Como essa decisão contribuiu para o crescimento da sua empresa? Foi outro start que tu me deu, né? Então, me ajudou, me desafogou, vamos dizer assim, né? Porque a gente cresce exponencialmente e quando vê, tu tá até aqui de coisa para fazer e não consegue fazer tudo direito. Tu vai sempre falhar. E eu já estava falhando nisso.
Então, hoje, a organização do lado financeiro é essencial, essencial. Até porque cada um tem um jeito de lidar, né, com aquilo que sabe fazer. Eu não sou do financeiro. Eu sou do falar, do olhar, do Conexão. vender, conexão. Como essa reestruturação te deu tempo para focar em vendas e atendimento ao cliente? Repete, por favor. Como essa reestruturação te deu tempo para focar em vendas e atendimento ao cliente? Nossa, melhorou muito meu tempo. Hoje em dia a gente já percebe que uma hora não é mais uma hora é 15 minutos. E se não tiver alguém para te ajudar, se não tiver alguém que divida, né, todas as funções contigo, não tem como. Então, Tati, me ajudou imensamente. quando tu saiu do porta a porta, que tu não saiu, né? A ideia é que tu deixasse as clientes mais seletas, que tu continuasse atendendo essas clientes, né? Mas que tu fosse pro digital. Como isso, como foi para ti deixar ele do porta a porta, tirar um pouco desse fluxo? Isso para ti foi difícil ou foi fácil? Sabe por que eu tô te perguntando isso, antes de tu responder? Porque as pessoas têm a imagem, né, ainda a crença de que para ter valor eu tenho que trabalhar muito. E o segredo do sucesso é trabalhar menos e ganhar mais. É, isso mesmo. Então, o que aconteceu? Eu tive mais tempo. Mais tempo para quê? Mais tempo para ter mais clientes, ter mais contatos, né? Menos cansativa. A minha vida ficou bem menos cansativa. Eu tive mais tempo, inclusive algo que eu achava que eu nunca ia conseguir era cuidar um pouco de mim, né? Até porque no início tudo é muito difícil. No início tu pensa assim, eu não vou dar conta. E tu te deixa de lado. E realmente, eu me deixei muito de lado. Eu trabalhava 30 dias por mês, 12 horas por dia. Né? Então, eu não tinha filho, eu não tinha casa, eu não cuidava mais nem de mim, eu cuidava. E aí, onde eu comecei a engordar um pouquinho, né? Hoje eu já estou conseguindo me cuidar, né? Até porque o tempo vai passando, a gente precisa disso, a gente precisa se cuidar, porque senão fica muita coisa acumulada, né? Eu já estou hoje com 50, então a gente Linda, precisa... né? Queremos a fórmula, por favor. Alegria. Alegria de estar fazendo o que a gente gosta. Alegria de estar podendo se comunicar com as pessoas. Isso é... Quem vende sabe o que é. Tu te sei lá o que dá Te na doar, gente, né? te doa, te sustenta, te enobrece, né? A gente, nem tudo é mar de rosas, né? Nem tudo funciona como a gente quer, inclusive com clientes, com negociação, mas a gente conhece tanta gente boa. E hoje, assim, ó, consigo conhecer muito mais pessoas, consegui entrar numa academia, que era o meu sonho, né? Poder pensar... Era a pergunta frequente de vocês, né? Como que tu consegue fazer tudo isso e ainda ir pra academia? Então, tu me ensinou. E aí, hoje eu consigo ir pra academia. E nem dói, né? Não, Viu? não me sinto mais culpada de estar lá na academia. Sabe? Quantas vezes eu entrei e saí porque eu me sentia culpada? Uau. Eu podia estar trabalhando. Tô aqui na academia. Mas o que isso acarreta? Uma velhice melhor, né? Até porque não existe mente forte em corpo fraco. Isso mesmo. Né? Eu sempre falava isso. E tudo que libera na gente nos exercícios é muito bom. Tudo. Eu me lembro que tu chegou numa fase aqui que tu estava bem estressada e com retenção, teu filho estava prestes a casar, tu tinha que emagrecer. Fala, me dá uma fórmula. Eu digo, Tati, a fórmula é uma só. Não é dieta, é estilo de vida. Né? Tu olhar para aquilo que... Porque muitas vezes a gente consome... Por que a gente começa a engordar? Porque a gente consegue... Ou é hormonal, genético... Fui na academia essa semana. Eu disse, sério? A gente tem que fazer alguma coisa. Tati, mas assim, tu fala assim, que o mercado tá retraído. Eu, tá? Vou te dar um exemplo meu, tá?
O tempo que eu mais cresci foi o tempo que eu mais, nas mais dificuldades. Vou te dar um exemplo assim, não indo muito longe, tá? Na pandemia, quantas pessoas quebraram? Uhum. E quantos prosperaram, né? Então, é problema do mercado? Quando todo mundo estava aí basicamente fechando as portas, já quase com uma placa, né? Não era nem uma placa de vendas, era de lápide mesmo, acabando com as coisas. Uhum. E as pessoas, muitas pessoas prosperaram. Eu vejo que a maior dor é onde a gente mais cresce. É que quando a gente não tem clareza do nosso potencial, do mundo de possibilidade que o nosso negócio pode criar, se fosse assim uma Louis Vuitton, quando tu fala assim, Fá, tu me colocou assim, ó, a minha maior dificuldade é que de venda do mercado e que o ouro tá caro, vai aumentar. Mas, Já olha, aumentou? já aumentou. Mas olha só, Louis Vuitton, Chanel, Dior, eles não são baratos, mas não deixam de vender. O que a gente tem que olhar é qual é o diferencial que eu entrego, como eu entrego, qual é a experiência que eu causo. Então, é por isso que eu falo, tu tens uma menina que ela trabalha com um boleto financeiro Uhum. teu, de quieta, e recebe. Mas ela é a pessoa, ela está preparada para olhar, para te ajudar a te posicionar, a dar o valor nos teus produtos, Não, não, a Ana não. A Ana entendeu? não, porque a Ana é. A Ana é frio, a Ana é o computador, a Ana É, é o financeiro, então, né? justamente, mas a pessoa que está no nosso financeiro é a pessoa que tem que ter o olhar para trazer os recursos, as possibilidades de tu Uhum. poder comprar o ouro, teu fluxo de caixa, prazos, de condições de É, trazer então, recurso. a Ana não está fazendo isso. Então, Então, assim, ó, eu contratei essa empresa porque eu quero ver. Tiro a uhum, Ana, fico com eles, deixo a Ana e não fico com eles, entendeu? quando eu trabalho na mentoria, o que, que eu venho trazer? Justamente isso. O processo ele não pode estar fraturado. Tem partes da nossa empresa que a gente não pode terceirizar. Uhum. Nosso financeiro, nós nunca terceirizamos nada. Sempre a última canetada de sair dinheiro da conta somos nós. Uhum. E o financeiro, ele tem o papel não de pagar boleto, só de pagar boleto, o nosso no caso. Ele vai atrás de recursos, ele vê meio de captação. E é isso que na mentoria eu vou ensinar. É Uhum. isso na Ah, isso aí eu é que mentoria. faço. Isso na mentoria porque assim, ó, olha a tua dificuldade. E aí tem que olhar para isso. Porque eu percebo em ti uma falta de clareza e de resistência, tá? Eu sabe que eu sou tramontina e coloco amor nas minhas palavras, eu sempre falo Uhum. assim. Mas é porque assim, ó, quando chega um momento, tu lembra que eu te falava assim, ó, Tati, tu vai crescer, tu vai ser isso, aquilo outro. Não, capaz. Tu lembra disso? Eu Uhum. aí, quando tu chegar lá, tu vai dizer assim, ó, vai dizer, pra que tudo isso? Eu digo assim, não, mas tu vai chegar. Só que agora chegou o momento que existe uma frase que diz assim, ó, tu chegou até aqui como tu sabia. Pra ti ir adiante, tu tem que ou tu não tens porque tu ainda não sabe, então tu precisa de meios. E a gente, assim, ó, a gente tem consultoria, tem consultoria, mas nós estamos numa consultoria agora por uma questão processual, de alinhar processos novamente da empresa, porque a gente cresceu. Então, cada nível que a gente sobe, a gente precisa de alguém de fora para vir. Só que consultoria não é para contratar por uma vida. Ele só vem, ele tem ciclos, ele tem momentos. Só que daí tu tem que definir, para isso aqui, para que eu quero, que perfil que eu tenho que ter, quem é que eu tenho que contratar. Porque às vezes a gente diz, ah, mas é muito caro, tá, mas quanto que tu vai economizar? Quanto de recurso ela vai te dar? Quanto tu vai deixar trazer para tua empresa para te crescer? A gente fica com medo de crescer e ainda tem a mentalidade do quê? De gastar pouco, de investir pouco. Porque vai que eu invisto e dá errado. Né? Vai que eu invisto, foi tão sacrificado ganhar essa parte aqui. Eu passei por isso também. Uhum. Só que chega um momento que assim, ó, tá, quem é que já prosperou? Quem é que já teve esse resultado? É preciso a gente dar um passo de ousadia e de sentar junto com essas pessoas e dizer assim, ó, como que tu fez? Como que acontece? Se fosse assim, é aquilo que eu te falei, uma Louis Vuitton, uma Chanel, não vendia porque é caro.
Uhum. Eu nunca me esqueço uma vez, Tati. Já vou começar a fazer as perguntas, mas só para te, tô só te instigando um pouco, para te aquietar também, que isso não é o fim e não mas é o meio. É no meio, é porque é na crise que. Eu já passei do olho do furacão, Isso, entendesse? isso. Foi lá para abril que aconteceu assim. Eu soube, né, que eu fui viajar com o André, tudo, né? Uhum, E eu fui assim, eu fiquei. Foi um sonho realizado, uhum. porém foi. Eu tava muito nervosa. E daí quando eu voltei, eu explodi. Aí foi assim, ó, foi o auge do olho do furacão. Tava no olho do furacão. O que que era o olho do furacão, Sujeira? O que que era o nervoso? Era assim tudo, as dívidas, a Tá. situação do mercado, a Uhum, situação de que começou a galopar desenfreadamente a subida do ouro e eu tava com uma conta corrente uhum, aberta em, não em real, uhum, uhum. em, Um em- dólar. em, Não? tipo bolsa, Tá, entendeu? tá. Tá, E aquilo investimento. é tipo bolsa não, tipo Entendi. grama, Investimentos. Aham. o grama do Sim. ouro aqui, eu te devia tanto. Uhum. E esse daqui não estacionou em real, ele Sim, eu subiu em continuo. grama. Uhum. Aí eu, tipo, deu. Agora eu Mas foi a acho que condição que tu comprou ou foi a forma que foi tu a investiu? A condição. condição. É, Isso foi uma lição. sim, aí depois quando eu decidi, não, agora eu vou sentar minha cabeça e vou focar em resolver esse problema, Uhum. né? Foi onde eu comecei a me equilibrar, disse, não, eu vou resolver. Uhum. Onde é que foi que eu errei? Comecei a conversar com um, comecei a conversar com o outro e ver as possibilidades de como que eu ia fazer. Ainda tô Uhum. resolvendo, Uhum. né? Ainda estou, mas assim, já tá tudo mais claro na minha cabeça para resolver Uhum. esse problema, Uhum. né? Que hoje em dia é o maior problema que eu tenho. Mas tenho certeza, vou resolver, Uhum. sabe? Ô, Tati, quando tu veio Já passei aqui. por coisas piores. Não, é isso que eu ia te falar. Quando tu chegou aqui, lá atrás, tu veio com uma angústia, Uhum. né? E o que que te trouxe a vir falar comigo nessa primeira angústia? A gente sempre conversou muito, né, Fá? Mas em relação ao trabalho, né? Em relação ao trabalho, eu não via por onde ir, É que na que verdade, caminho a tomar. na verdade assim, eu sempre cuidei, né, da Tati, Uhum. tanto no lado pessoal e É, depois veio o lado pessoal, profissional que aflorou, né? é verdade. Eu não sabia qual o caminho tomar. O que que acontecia? Eu só estava indo. Não, agora chegou uma hora que eu tenho que. É como tu disse, todo mundo precisa de uma mentoria, todo mundo precisa de alguém que tu possa te aconselhar, né? Procurei em vários lugares, mas ninguém tinha esse know-how. Eu acho que ali tu começou também a ter outra visão, né? Do teu trabalho hoje, né? Sim, porque eu cuidava muito mais de pessoas, Uhum. só que a composição do que as pessoas vinham me procurar não era só para questões emocionais, eram para questões profissionais também, É, porque olhar, tu me acompanhou, né? Eu sei que tu pode contar essa história aqui, não tem é. problema, de quando eu cheguei, tu ainda era CLT, né? Tu Uhum. trabalhava numa loja, né, Uhum. Tati? E fosse me atender para me vender uma aliança. Foi. Então ali começou o nosso relacionamento. Uhum. Foi. Então, da onde eu saí, aonde eu estou, isso me permite que eu consiga ajudar as pessoas, né, com muita propriedade. Sim. Até porque quando a gente se conheceu, as primeiras histórias que tu me contou foi que vocês tinham uma transportadora, um local alugado, pequenininho, lá perto onde eu morava. E muitas vezes tinha que acordar de madrugada para carregar, descarregar caminhão, É verdade. né? Vida real. Vida real. Isso é aqui. Isso Então, mesmo. isso fez com que eu me espelhasse em ti, né? E foi assim,
E o acompanhamento também da Fabrícia como pessoa, como mulher, como terapeuta, como empresária, no geral, né? Foi lindo. Teve um momento que tu me procurou que foi um momento bem impactante na tua Foi. vida. Uhum. Foi quando eu fui assaltada à mão armada e muitas pessoas já passaram por isso, mas dentro do meu carro estava a minha mãe, né? Foi o que mais me castigou, vamos dizer assim, no momento. Porque eu não queria que, por exemplo, minha mãe ou meu pai passassem uma situação dessa por causa de mim, né? Então foi onde eu tive eu acho que é a maior queda da minha vida. E mais ou menos uma semana depois eu consegui ter força para te ligar. Aí tu estava bem ocupada e depois tu me retornou com umas mensagens que ainda leio hoje em dia. É mesmo, Aham, Tati. tenho lá guardado nas nossas conversas. Sempre quando eu preciso de Refrigério. eu vou lá, leio novamente. O que que soou para ti, assim? O que que coou? Por que que foi importante essas mensagens que até hoje tu lê? Na verdade eu tava. Quando a gente passa por uma coisa assim, alguns criam trauma, outros não, né? Graças a Deus eu não fiquei naquilo ali. Teve pessoas chaves naqueles Uhum. momentos ali. Aqueles momentos que eu não sabia quem era mais a Tati. Sinceramente, eu me vi, era só um corpo sem uma consciência. Era só um corpo. Acho que fiquei uns 10 dias escondida. E para me achar também, né? E nesse meio tempo vieram a base de tudo, né? Minha família. Depois conversei muito com um amigo meu que me ajudou muito naquela hora e te procurei. Sempre com uma palavra assim, certeira para mim. Certeira, até porque eu acho que a gente se conhece mais do que a gente não convive muito, mas a gente se entende muito, né? É assim, Tati, isso impactou no teu trabalho? demais. Me fez acreditar de novo em mim. Me achei, me fez acreditar de novo em mim, acreditar que o meu trabalho era válido, que não era qualquer pessoa que eu ia dar aquele poder para me deixar lá onde eu estava, né? Uma das tuas palavras também foram essas. E tu dá poder para essas pessoas? Vai ficar aí onde elas querem que tu esteja, né? Então, aquilo dali foi assim, virou. E dali, daquela virada que eu achei que foi até muito rápido, porque em seguida, 2 meses depois, eu já comecei a trabalhar de novo. Né? Eu saí de uma situação que eu estava muito, vamos dizer, debilitada mentalmente, mas já com outra consciência, que tudo que a gente passa de dificuldades na vida são uma escada para te subir, né? Nada é levado como um coitadismo ou uma situação assim de parecer Vitimismo. vitimismo, Uhum. mas que a gente sempre tem que aproveitar aquela situação de desconforto total para a gente se enxergar e sair daquilo ali e ficar ainda melhor. Eu me lembro que quando a nossa assessora, né, entrou em contato com você, e aí falou assim, ó, Fá, mas eu não me sinto merecedora de estar sentada de novo, dar um depoimento. Eu estou num momento, novamente, que eu estou sendo esticada. E aí Verdade. eu te dei mais um Tramontina, né, amigo? Um É, chicote. E aí eu falo assim, as pessoas quando vêm, né, ao meu encontro, ou elas me amam ou elas me odeiam. é, Porque, é bem assim, né, é é bem porque, assim, amiga. assim, não dá para você tratar uma ferida sem você mexer nela. Depois, você vai olhar, vai ficar uma cicatriz. Só que você entendeu que precisou de um processo para se tornar uma cicatriz. E a cicatriz depois nem dói mais. Você vai olhar ela, vai ter uma história, só que ela foi preciso para que você crescesse. E eu falei isso para ti, Tati. Não é sobre o que fizeram contigo, não é o momento, isso nada está te definindo, mas pode te definir a ser quem, dizer quem você quer ser. Porque é na dor. Não tem. Quando nós estamos na zona de conforto,
e eu tô cansada de falar isso, que quem cresce no conforto é bebezinho, adulto cresce resolvendo o problema. Quando a gente tá no conforto, a gente meio que se acomoda. Todas as vezes que eu cresci, foi levando lambada. E aí hoje, o que eu falo na mentoria? Eu não tô aqui para dar atalhos. Não tô. Porque todo mundo vai precisar passar pelo processo. Só que assim como Jesus veio e pagou o preço, eu já paguei o preço por vocês. Então eu vou entregar para vocês os segredos, para vocês passarem pelo processo, mas não precisar ser árduo, não precisar ser doído. Porque tem pessoas que falam assim: eu não vou entregar os segredos do sucesso porque ele vai ser melhor do que eu. Gente, o teu sucesso não me diminui. O teu sucesso é o meu sucesso. Diz, olha o quanto importante eu fui. Olha o quanto de valor eu tive na vida dessa pessoa. Então eu me lembro que quando tu passasse por esse processo, que tu me ligaste, que tinha sido assaltada, tal, e eu falei assim: Tati, olha o caminho, olha o propósito que Deus colocou na tua mão. Tu trabalha com ouro. Tu trabalha com ouro. E tu entra dentro de casa de pessoas para levar uma das riquezas mais importantes. Ouro e prata de Deus. Só que não é pelo valor do ouro, mas é pelo valor da vida que Deus te estica, que tu entra na casa das pessoas, às vezes as pessoas por uma compulsão de compra, tu consegue adentrar com uma palavra, com um ombro amigo, com um conselho, com um acolhimento. Acontece muito. Lembra que eu te falei isso? Uhum. E é nesse momento que eu sempre falo, não é os porquês, é os pra quê. Né? É o pra quê. E é na mentoria que eu venho trabalhando isso. Porque muito antes, assim, qual é o meu propósito? Ontem eu estava com uma pessoa aqui, ela assim, eu estudei contabilidade e parecia que tudo aquilo que eu estudei, se eu fosse transicionar de carreira de CLT para ser empresária, parecia que eu estava sendo uma ofensa, estava largando aquilo que eu, nossa, tanto tempo que eu estudei. Mas olha só, tu pegou aquilo que tu estudou, tu estagiou na empresa de outras pessoas, tu ficou pronta e Deus te deu uma empresa tua para te gerenciar, com todo o conhecimento. Então, o ouro, ele não é o fim. Ele é um meio. Ele é o meio. E o teu valor tá aí. Hoje em dia, até escutei uma frase de uma pessoa que falou isso, que ele quer ter um coração parecido com Jesus, né? E eu me vi naquela resposta dele, porque a gente entra na vida de tantas pessoas, na casa de tantas pessoas, né? E um pilar muito grande na minha vida é Deus e Jesus. Uma das coisas que eu pensei muito, né? Quando estava na crise, era: se eu sou irmã de Jesus, se eu sou filha do Pai, por que eu não vou sair disso? Então, como tu passou por muita coisa na vida, presenciei muita coisa, né, Fá? Muito. Muita coisa. E um grande espelho para eu crescer são as tuas experiências. Eu sempre lembro de ti. Sempre. E, e assim, te conhecer foi realmente um marco na minha vida. Né? A tua história, que conta no teu livro, né? É de superação total, assim, total. E não passei metade do que tu passou, nem metade. E as dificuldades todos temos, né? Todos, independente de qualquer coisa. Família, de classe social, mas a gente é o maior responsável por tudo na nossa vida. Então, também o maior responsável por a gente se levantar. Mas para a gente se levantar, a gente sempre precisa de uma mão. Uma mão amiga, de um ombro amigo, de alguém para escutar, né? E hoje em dia, tu é a minha maior mentora. Oh, sabe que... Ai, gente, olha, isso me emociona. Não posso chorar para estragar a maquiagem, gente. Fica bonito. Meu filho disse Mas... a mesma coisa, tu não vai chorar, tá? não, mas a gente pode. A gente pode, eu tô brincando, sabe por quê? Porque quando eu pensei nessa mentoria, na verdade eu não pensei. Deus me empurrou assim
e me tirou do meu filho, né, que eu tinha um apego pela Transtac. E se eu não tivesse aqui, parecia que nada ia funcionar na empresa. E de repente Deus conduz tudo de uma forma maestria que me coloca de cabeça para baixo, né, num vendaval que tu acompanhou. E de repente o que ele que nada mais queria era balançar mesmo, me tirar da zona de conforto, porque ele queria que eu criasse esse ambiente só de mulheres. Eu brinco que no clube da Luluzinho bolinha não vai entrar, né? Porque é esses momentos que é nesses encontros que a gente vai poder chorar, que a gente vai poder, sabe, olhar e ver que, tipo assim, ó, você viu, eu já passei por isso. E eu já sei como você também pode sair disso. E a gente pode se colocar em estado de vulnerabilidade, porque tu não vai te sentir diminuída, eu vou acolher a tua dor, nós vamos caminhar de mãos dadas. E a gente não vai ter hora, não vai ter dia, porque vamos ter pessoas na comunidade, nós vamos fazer aulas ao vivo, nós vamos poder se conhecer, vamos fazer encontros presenciais, vamos trazer mesas, né, mindset, Tati, para que outras empresárias, cada uma vai colocando o seu problema e aquela que já passou por isso contribua com a outra. Então eu digo assim, gente, eu preciso cuidar desse povo, das filhas mimadas de Deus, porque nós somos mais do que amadas, né? Nós somos mimadas. Eu preciso cuidar delas como eu gostaria que lá atrás tivessem feito comigo. E eu tenho esse carinho, esse cuidado. Quando eu sento com vocês, por isso que eu falo, coloquem amor nas minhas palavras. Porque eu já passei por isso. Vai doer. Sabe quando você vai levar uma injeção? Ó, vai levar uma picadinha, respira fundo. Mas daqui a pouco você tirou, pronto, passou. Já foi medicada. E você nem vai lembrar mais da picadinha. Mas o efeito do medicamento que eu coloquei aí vai ficar por um bom tempo. Ô Fá, tantas as coisas que tu já passou, que às vezes não dá nem pra acreditar, né? Não. Aí quando alguém vem falar contigo, eu já passei por isso, então eu posso te ajudar. Uhum. Quantas vezes tu já me disse, eu já passei por isso, eu posso te ajudar? Sempre com essa doação, né? A doação, fora da caridade, não há salvação. Já ouviu essa frase, né? Então, tantas pessoas que tu consegue ajudar, né? Que tu te doar também foi outra coisa que eu escutei essa semana, inclusive essa semana, é que a caridade ela tem 400, acima de 400 Hz. Então, é uma frequência muito Isso. acima do que... Deus tem a frequência de 432 Hz. Então, tu vê. O tu ajudar, É que nós tu temos saber uma por onde linguagem, ajudar. a linguagem de amor de Deus qual era? Quando Jesus veio para a Terra, ele veio o quê? Para servir. Servir. Tati, sabe, todo esse ouro que eu compro de ti, porque assim, eu ando com ouro da Tati. Mas isso não me faz melhor, nem maior do que ninguém. Só foi colocado a mim o quê? Exercitado em mim, me esticado para que eu tivesse autoridade, para que eu tivesse conhecimento, para que eu conseguisse ser um instrumento na terra, nas mãos de Deus. Então, quando eu chego, a minha linguagem de amor é servir. Por quê? Porque eu amo. Olha, minha primeira faculdade foi serviço social. Então, eu tinha que amar muito de gente. Eu tive que aprender. E isso, depois de mais de 12 formações, que eu vinha fazendo incansavelmente, porque para mim, eu pensava assim, para mim ser importante, eu preciso ter títulos. E aí Deus pega e fala assim, não é sobre o título, é sobre você. É sobre o que eu fiz da tua vida. Porque parece assim, quando as pessoas chegam para falar comigo assim, não, mas eu já passei por isso. Capaz, já quer ver minha história? Já passei fome, já passei abuso, já fui colocada para fora de casa, já sofri violência doméstica, já fali, já tive medo. Meu Deus, já tive insegurança, já tive depressão, já fui gordinha, já fui. Mas olha só, já fui, porque eu sei quem eu não quero ser mais. Eu sei quem eu era, quem eu sou e quem eu quero ser. E é isso que, quando eu olho para vocês, às vezes chegam para mim e angustiadas, né? E aí eu digo assim, calma, respira, vamos conversar. E aí a gente começa a fatiar, né? Começa a fatiar e sair dali com uma visão clara. E aí é lógico, eu contribuí com meus 50%. Quando chegou aqui, eu perguntei assim,
quando tu chegou, eu me lembro que você chegou da Europa com uma turbulência profissional e pessoal. Uhum. Eu falei assim, ó, consegui te ajudar? Ela, mais ou menos, que você não colocou em prática, né? Porque meu 50% Tô fatiando, Fá. é isso Uma aí. coisa de cada vez. Porque assim, ó, é um processo. Mas nós temos que se permitir passar pelo processo, né, Tati? Não tem fórmula mágica. E que eu tô aqui hoje para passar no processo junto com qualquer pessoa que queira prosperar financeiramente, espiritualmente, no relacionamento de casal. Gente, eu já fui esticada tanto, financeiramente. Não importa na saúde, na doença, sabe? Eu tô aqui. Usa-me. Né? Por quê? Porque Deus me esticou de um jeito E tu entendeu, que eu né? me Pra sinto, quê? pra quê? E eu me sinto muito confortável, sabe? Então, assim, ó, mas tem que se permitir passar pelo processo. Tem que se permitir. A mentoria, Tati, quando Deus colocou pra mim, ele colocou pra mim assim, ó, filha, não some nem diminui, multiplique. Eu falei assim, a matemática de Deus eu não consigo, e agora? Eu não sou boa nisso. E ficou, não some, não divide, não some, não divide. Aquilo ficou na minha cabeça. E aí eu fui jejuar para ver o que que era não some, não divide. Aí Deus falou assim, ó, multiplique. Porque se tu somar, tu vai ter tanto, eu vou te prosperar tanto nessa nova jornada, que não vai te faltar nada. Mas se tu dividir, umas vão ter mais, as outras vão ter menos. Então, eu estiquei outras mulheres. E essas mulheres, como a empreitada é grande, é uma plataforma para mais de 5 mil mulheres a nível internacional, eu levantei também uma nação para te ajudar. Então, na plataforma, Tati, a gente teve o cuidado de Deus ir encaminhando, porque tá leve, sabe? Ele tem direcionado mulheres com autoridade, seja em oratória, seja no financeiro. E eu fico impactada. Quando a gente faz as reuniões e a Karine vê, a Karine pensa, assim, eu não acredito. É Ctrl+C, Ctrl+V a fala do propósito, sabe? Do alinhamento. Uhum. Então, eu fico muito feliz quando eu escuto isso e ver que, de alguma forma, que pra gente parece tão pouco, mas para vocês o pouco é muito quando a gente tá no desespero. E aqui eles me colocaram mais umas perguntas, mas é bem fácil a gente responder. Uhum. Que diz assim, ó. Lembra que eu acompanhei isso também contigo, né? Hum, Quando tu veio com essa ideia. uhum, Eu quero ajudar vocês. uhum. Não sei como é que eu vou fazer, mas eu vou fazer. Sim, porque E faz pouco tempo. Tati foi um 360. Aham. Porque assim, a empresa, ela me consumia. Sim. De repente, Eu disse, como é Deus. que ela vai dar conta? Uhum. Eu ainda não saí da empresa total, estou no conselho, estou em reuniões de gestão, como está agora a empresa, né, vem crescendo cada vez mais, eu tenho participado muito na questão de processos, de alinhamento, então a gente contratou a consultoria para nos ajudar, porque eu não consigo mais fazer os processos, tá lá fazendo os processos, porque agora eu tenho o Instituto for Life, né, com a mentoria, palestras, né, agora eu estou indo para Dubai, mês que vem, depois Londres, em novembro e Dubai de novo em novembro. Então, assim, eu tô correndo muito. E aí a empresa me consome também. Então, a consultoria veio para isso. Mas eu me lembro que teve uma fase que tu veio me procurar, que foi uma fase antes desse momento que tu estás vendo agora de venda, que foi um momento também que tu me procurou, que dizia assim, ó, como o posicionamento da sua marca nas redes sociais impactou as vendas da sua empresa? Porque tu lembra que tu não usava, tu tinha um medo. Lembra? Sim. Vamos falar disso? Uhum. Tu tinha um medo que era de colocar os teus produtos nas redes sociais para vender. Isso. Porque tu começou de um jeito. Como tu começou, Tati? Eu comecei sem rede social, sem nada. Isso, fazendo como? Modo antigo, Isso. né? Como que é o modo antigo? Eu ia na tua casa, ia na casa da outra cliente, da outra cliente, da outra cliente. Só que Isso. assim, demora muito esse tempo para te ficar conhecida, né? Aí tu chegou para mim com isso, eu falei assim, não, mas tu precisa Uhum. agir. Isso. E tu estava bem resistente. Bem resistente. Pelo fato, todo mundo tem medo de aparecer, todo mundo tem, né? Só que Uhum. como eu trabalho com ouro, essa resistência fica ainda mais difícil. E de que forma que quando eu introduzi essa ideia para ti,
No que ajudou? Como que tu te sentiu? Alavancou muitas vendas. Eu só fui indo, né? Pesquisando aqui, contratando de lá, achando ideia aqui, ideia lá. E assim foi montando o nosso Instagram. Hoje é lindíssimo, N Joias Lindíssimo, Anne 18K. Joias, é isso aí. A gente vai É, deixar isso é na verdade. edição. E, e assim, hoje a gente vê que não existe mais essa questão de venda sem as redes sociais. Uau. Se tu tivesse que falar assim, WhatsApp, Tati, Instagram, é um momento para se trabalhar em cima disso. Né? Depois a gente teve a ajuda meu de outra que Deus, tu me levou. olhar essa mulher que tinha medo de ser roubada pela internet, gente. O medo dela é como que eu vou aparecer, vou ser É, roubada. E o uhum, roubo veio de outra forma, veio de né? outra Eu forma. falava assim, Tati, você vende ouro, você não pode andar com essa bagagem para um lado e para o outro. Uhum. Você tem que vender pelas redes sociais, você vai chegar em mais lugares, vender mais. Isso, vamos falar, não precisa falar números, mas em porcentagens. Quanto isso de faturamento essa orientação te deu? Muito mais que o dobro. Muito mais. Uau. Tá na hora da É, gente dobrar a meta de novo, tá então. na hora. É, ver, É, eu quero te pegar de volta, eu quero dar mais um up. Eu fico agoniada, é. porque eu vejo o potencial que tem em vocês, assim. E eu me lembro que, assim, eu te vejo cheio de ouro. Tu usava pouco ouro. E tu é a vitrine. Eu falei, Tati, te enche de ouro, porque a gente Uhum, precisa ver o ouro em uhum, ti. E uhum. quando tu chegou aqui hoje cheia do ouro, eu digo, ela me escutou também. Linda, adorei. Quero essa, quero essa, quero essa. Tipo assim, né? É verdade. E assim, como eu trabalho e não tenho loja, só tenho escritório, então realmente a vitrine sou eu. A vitrine é o Instagram. A vitrine é o WhatsApp. Não tem como prosperar hoje em dia se não for atrás disso aí. E tem todo essa ajuda, né? Que a gente precisa. Tu chegou e disse, não, vamos lá naquela agência lá comigo, né? Fosse comigo na reunião, Uhum. assim, foi de muita valia. Então, assim, tudo que vier Isso de mudou teu ajuda, negócio? muito, demais. Muda até a cabeça da gente. Muda até a forma da gente ver o nosso negócio, o nosso valor, né? A questão, não só a questão financeira, modifica todo o nosso mundo. Com quem tu anda, Aonde tu anda? aonde tu anda, tudo faz com que te eleve cada vez mais. Né? Por isso que eu gosto muito de conversar contigo. Lindeza. Vamos ver quais são as perguntas que eles prepararam para nós aqui. Tá. Adoro essas perguntas. Hum, hum. Aqui colocam assim, ó. Você mencionou que contratou uma pessoa para cuidar da organização e do financeiro. Uhum. Como essa decisão contribuiu para o crescimento da sua empresa? Foi outro start que tu me deu, né? Então, me ajudou, me desafogou, vamos dizer assim, né? Porque a gente cresce exponencialmente e quando vê, tu tá até aqui de coisa para fazer e não consegue fazer tudo direito. Tu vai sempre falhar. E eu já estava falhando nisso. Então, hoje, a organização do lado financeiro é essencial. Essencial. Até porque cada um tem um jeito de lidar, né? Com aquilo que sabe fazer. Eu não sou do financeiro. Eu sou do falar, do olhar, do Conexão. vender, conexão. Como essa reestruturação te deu tempo para focar em vendas e atendimento ao cliente? Repete, por favor. Como essa reestruturação te deu tempo para focar em vendas e atendimento ao cliente? Nossa, melhorou muito meu tempo. Hoje em dia, a gente já percebe que uma hora não é mais uma hora é 15 minutos. E se não tiver alguém para te ajudar, se não tiver alguém que divida, né, todas as funções contigo, não tem como. Então, Tati, me ajudou imensamente. quando tu saiu do porta a porta, que tu não saiu, né? A ideia é que tu deixasse as clientes mais seletas, que tu Uhum, continuasse atendendo essas clientes, né? uhum. Mas que tu fosse pro digital. É, como isso, como foi para ti
deixar ele do porta a porta, tirar um pouco desse fluxo. Isso para ti foi difícil ou foi fácil? Sabe por que eu estou te É, perguntando isso, aham, antes de tu responder? Porque as pessoas têm a imagem, né, ainda a crença de que para ter valor eu tenho que trabalhar muito. E o segredo do sucesso é trabalhar menos e ganhar mais. é, isso mesmo. Então, o que aconteceu? Eu tive mais tempo, né? Mais tempo para Consegui quê? mais tempo para ter mais clientes, ter mais contatos, né? É, menos cansativa. A minha vida ficou bem menos cansativa. Eu tive mais tempo, inclusive algo que eu achava que eu nunca ia conseguir era cuidar um pouco de mim, né? Até porque no início tudo é muito difícil. No início tu pensa assim, eu não vou dar conta. E tu te deixa de lado. E realmente, eu me deixei muito de lado. Eu trabalhava 30 dias por mês, 12 horas por dia, né? Então eu não tinha filho, eu não tinha casa, eu não cuidava de mais nem de mim, eu cuidava. E aí onde eu comecei a engordar um pouquinho, né? Hoje eu já tô conseguindo me cuidar, né? Até porque o tempo vai passando, a gente precisa disso, a gente precisa se Uhum. cuidar, porque senão fica muita coisa acumulada, né? Eu já tô hoje com 50, então a E gente linda, né? precisa Queremos a fórmula, por favor. alegria, alegria É. de estar fazendo o que a gente gosta, alegria de tá podendo se comunicar com as pessoas. Isso é quem vende sabe o que que é. Do te, do te, sei lá o que que dá Te na doar, gente, te né? doa, te sustenta, te enobrece, né? A gente, nem tudo é mar de rosas, né? Nem tudo funciona como a gente quer, inclusive com clientes, com negociação, mas a gente conhece tanta gente boa. E hoje, assim, ó, consigo conhecer muito mais pessoas, consegui entrar numa academia, que era o meu sonho, né? Poder pensar Era a pergunta frequente de vocês, né? é, Como que tu consegue fazer tudo isso e ainda ir para para academia. academia? Então, tu me ensinou. E aí, hoje eu consigo ir para academia. E nem dói, né? Não, Viu? não me sinto mais culpada de estar lá na academia, sabe? Quantas vezes eu entrei e saí porque eu me sentia culpada? Uau. Eu podia estar trabalhando, tô aqui na academia, mas o que que isso acarreta? Uma velhice melhor, né? Até porque não existe mente forte em corpo fraco. Aham, isso mesmo. Né? Eu sempre falava isso. E tudo que libera na gente nos exercícios é muito bom. Tudo, tudo. Muito Eu me lembro bom. que tu chegou numa fase aqui que tu estava bem estressada e com retenção, teu filho estava prestes a casar, tu tinha que emagrecer. Fala, me dá uma fórmula. Eu digo, Tati, a fórmula é uma só. Não é dieta, é estilo de vida. É, Né? Tu olhar para aquilo que. Porque muitas vezes a gente consome. Por que a gente começa a engordar? Porque a gente consegue, ou é hormonal, genético, fui na ou endócrina. então a fórmula é uma só, ou é hormonal, ou é genético, ou tu acaba consumindo a compulsão, vamos dizer assim, alimentar, de consumir os teus sentimentos, tuas emoções. E aí é nesse momento que eu sempre mostro para as mulheres qual é a visão clara dela, em que momento você está vivendo, para poder ver se isso não é, se você não está comendo um sentimento de rejeição, de você estar se sentindo diminuída, de medo, de insegurança. E eu me lembro que tu chegou da Europa, precisava, né, emagrecer para caber no vestido. Você fala, preciso emagrecer para caber no vestido. Eu digo, Tati, não é uma dieta, é um estilo de vida. E essa conversa te ajudou? Muito, muito. É, às vezes a gente sabe, né? Mas é preciso com que uma pessoa que tu confia te faça acordar. Tati, olha o teu valor. Tati, olha de onde que tu veio e onde é que tu estás, né? Tudo é válido. Me deixaram uma pergunta aqui que eu achei bem legal. O direcionamento pontual e a expertise da Fabrícia fizeram a diferença na sua jornada. Você acredita que poderia ter superado essa fase sem esse suporte?
A gente sempre pode, porém leva mais tempo. Isso. Perfeito. Adorei. Adorei. O que você diria para outras empresárias que estão enfrentando desafios semelhantes e ainda não buscaram um direcionamento especializado? Não perde mais tempo. Não perde mais tempo. A gente passa muito trabalho pensando que dá conta de tudo sozinha, pensando que tudo a gente pode sozinha. Não, a gente tem que sempre ter uma ajuda. A gente não foi criado para ser sozinho. Uau! Em nenhum, em nada na vida da gente. Gente, anota isso. A gente não foi criado para ser sozinho. Adorei. Em nenhum momento, nem um familiar, profissional, amoroso, relacionamento. Não, a gente não foi feito para ser sozinho. Eu já senti isso na vida. E com o outro tudo fica mais leve. A gente não divide, a gente multiplica. É isso aí. A gente multiplica experiência, a gente multiplica companheirismo, parceria, ajuda. Não tem outro caminho. E nós já vamos caminhando para. Ai, tá tão boa a conversa, não quero acabar, não. Vou botar mais perguntas aqui. Vamos ficar, vamos Vamos ficar. ficar. Com essa chuvinha lá fora, então, Ah, né? perfeito. Tô quase botando uma pipoca aqui, né, amiga? Depois a gente tomar um cafezinho. É. Diz assim, ó. Vamos falar agora de visão para o futuro. Porque a gente tem visão clara, né? E se a gente não tem, eu faço vocês, em nome de Jesus. Sim. Agora que você retomou o controle dos seus negócios e viu os resultados os resultados, quais são os próximos passos que você pretende seguir? Adorei essa pergunta. É quase assim, o que você quer ser quando crescer? Então, eu acho que o grande negócio é a gente continuar prosperando, né? Prosperar no trabalho, prosperar na família, nos relacionamentos. Não tem propósito maior na vida da gente. Sempre olhar para frente. Aprender com que a gente que já deu errado e em cima daquilo dali não se martirizar, não se deixar cair, olhar para onde tu já esteve e onde tu já estás, né? Procurar sempre uma, uma mentoria, uma mão amiga, né? E é isso aí. Tati, me lembro que quando tu chegou aqui, tu não imaginava que tu ia ser grande e nem se percebia que já era grande. Não, não. E eu falava pra ti até um dia eu tive que. Eu de novo, né? Coloca amor nas minhas palavras, Tati, que eu dava aquela chacoalhada. Uhum. Tu consegue te perceber que as pessoas. Tu é uma empresária que todo mundo se inspira em ti. Que as pessoas olham, querem comprar quem tu é. Mas, eu não consigo me ver assim. Eu digo, amiga, coloca a tua melhor roupa. É. Te arruma, te maqueia, porque elas vão querer comprar. O teu produto ter valor, tu tem que ter o teu valor. Mas eu não consigo me ver assim, mas tu vai te ver assim. E para mim, te ver assim hoje, linda, que tu chegou aqui, eu digo, ela entendeu. Mas foi fácil. Faz tempo que tu vem me dizendo isso, né? Ela É. entendeu. Ai, que linda que tu estás. Uhum. É, Porque a gente se o teu enxergar, sucesso é o meu sucesso de é, novo. a gente se enxergar é enxergar o patamar que a gente chegou, né? Tu acreditava que tu podia chegar no começo? Não, E o que te fez acreditar? tua força. Ver também da onde tu saiu, ver também aonde é que tu chegou, ver tudo que tu passou. As pessoas às vezes não acreditam, mas eu sou uma testemunha ocular, vamos dizer assim, né? Do teu sucesso, da tua caminhada e da mulher forte, a mulher sensível, a mulher Pronto, vai me fazer próspera. chorar. Próspera. Hoje eu entendi a palavra prosperidade muito profundamente, graças à tua ajuda. Então me diz, quando eu consegui sentir aqui, mas se tivesse que falar para as pessoas o que é a prosperidade, então?
é o sucesso em todos os nichos da tua vida. Cada pedaço da tua vida que tu te supera é prosperidade. Uau. Gente, A tua, eu não tinha pensado dessa forma ainda, adorei. é fato. É. E outra coisa, né? O pilar, a pedra que edifica tudo isso é a fé em Jesus, naquele que veio há mais de 2000 e poucos anos atrás e até hoje é lembrado. Então, sem isso, eu não sou nada. Tenho certeza que tu também. Sim. Eu pergunto isso, Tati, porque quando eu falava que tu era do jeito que eu conseguia te ver assim hoje, para ti era inalcançável. E aí tu chegou, tu conseguiu acordar e tu conseguiu te ver. Então, aquilo que para mim era uma visão clara e para ti não, tu vislumbrou. Agora, olhando para o futuro, tem outros sonhos? Consegue enxergar o futuro de uma outra forma? Consegue ver o teu negócio para um outro patamar? Com Ou tem um certeza. sonho para isso? Com certeza. A gente até já conversou sobre isso também. E Hum, tu adoro. colocou na minha mão uma ferramenta que eu tenho certeza que tu vai ensinar para muitas outras mulheres, né? E a gente escrever, Uau. a gente colocar foto de onde a gente quer estar, o carro que a gente quer ter, a família que a gente quer ter, o sucesso espiritual, né? Vamos dizer que o sucesso espiritual é o quê? É aquela fé inabalável, né? A fé é A fé simples, é ver sem crer, né? ver sem crer. Na verdade, é crer sem ver, né? Isso mesmo, Ao contrário, desculpa. ao contrário. Então, e é difícil também para a gente entender isso. E é Hum. tão simples, que é tu deitar e te analisar e pedir uma ajuda muito do alto e tu acordar, a primeira coisa que tu lembrar é disso. Obrigada. Obrigada, Senhor, pela noite, por essa manhã que está me acordando, meu corpo perfeito, minha saúde perfeita, meus filhos, minha casa, minha caminha gostosa, aconchegante, né? Por meu esforço, né? Mas pelo teu concedimento, né? E quando tu olha para o teu negócio hoje, Tati, tu vê ele de uma outra forma? Tens mais algum sonho para ele? Tenho. Uhum. Tu consegue nos contar? Eu adoro a gente saber dos sonhos dos outros. Então, a gente já conversou e é uma coisa que vem martelando todos os dias na minha. Não vou dizer todos os dias, toda semana eu venho martelando isso na minha cabeça, é ter um site, né? Essa semana ainda conversei com a pessoa que vai me ajudar no site, Ah, que já está tudo encaminhado. E, e com certeza, crescer, né? Às custas de bastante trabalho, porque sem trabalho não existe sucesso, né? Sem tu crescer, não existe sucesso. Sem tu te superar, não existe sucesso. Então, a superação é diária. Não existe mágica, não. não existe acaso. Existe trabalho, existe tu querer. E hoje, aqui tem uma pergunta agora, a nossa última pergunta, diz assim, ó, como você enxerga o papel do direcionamento especializado na continuidade do sucesso da sua empresa? Como você enxerga o papel do direcionamento especializado na continuidade do sucesso da sua empresa? Tu acredita que para a tua empresa hoje ter sucesso, tu precisa estar indo atrás de cursos, ter mentores? Como... Crucial é a palavra. Ainda mais de uma pessoa como eu que nunca tinha tido uma empresa. Então é crucial. Não existe outra explicação para isso. Não, tu não vais conseguir sair da onde tu tá, crescer sem um E o que direcionamento e fez isso tu uma pensar dessa forma? Em que momento? Quem te mostrou isso? tu, você. Eu? Uhum. Quando você fala que eu direcionei, que eu te sirvi de inspiração, se tu tivesse que olhar para mim hoje, porque aquilo que eu vou, agora eu vou fazer o que eu faço com vocês. Eu Uhum. te vejo assim, né? Eu sou o espelho de vocês. Agora eu queria que tu fosse meu espelho e me falasse assim, Fá, é,
tu contribuiu dessa forma, tu me inspirou dessa forma, por isso que eu te vejo assim, para mim perceber. Por que eu tô te fazendo essa pergunta? Porque pode ser coisas que eu ainda não me percebi, pode ser coisas que eu, poxa, isso aqui é importante, então, se é importante para ela, vai ser importante para outras mulheres. Então, outras mulheres, eu gostaria que você falasse como você me vê, porque naquilo que você enxerga, eu tenho certeza que é esse olhar, é essa procura que outras mulheres estão esperando de busca. Uhum. E quem sabe eu posso estar contribuindo de alguma forma. Tu te superar cada vez mais com, com a vida que tu leva, com a vida que tu tem hoje, vai sempre também existir problemas. Há alguns meses atrás eu tô com um problemão. Eu disse, como é que ela vai fazer? Como é que ela vai sair dessa? E assim, eu me vi ali também. E tu me perguntou também e eu não soube te ajudar. Eu disse pra ti, o que eu posso fazer por ti é rezar. Tá. E aí, se eu tivesse que olhar assim, para mim agora, Hum. como que tu me vê? Quem é a Fabrícia? Que a Fabrícia o que a Fabrícia foi importante? A Fabrícia é a superação. A Fabrícia é espetaculosa. Quando a gente pensa assim, não, a Fabrícia. Se a Fabrícia não tem saída para isso, meu Deus do céu, como é que eu vou fazer? E eu vi alguns meses atrás a Fabrícia ressurgir, a Fabrícia se superar. Eu disse, olha, tudo nessa vida tem jeito. Tudo nessa vida tem jeito, porque foi complicado. Foi. Eu chorei por ti. Eu sofri contigo. Eu, eu me Tu acolheu minha dor. acolhi a tua dor, eu já estive nesse lugar também. E hoje a Fabrícia está aqui. E hoje a Fabrícia está dando força para todas as mulheres. E hoje a Fabrícia está buscando um novo horizonte, trabalhando e... Vem cá, tu vem cá, e vem cá, e vem cá. Já vi tu fazendo várias vezes isso com várias mulheres. E se eu tivesse que olhar para mim, dizer o porquê que eu fui importante para ti, porque quando as pessoas escutarem isso, elas vão dizer assim, ó, eu tô com essa dor, ela pode ser importante para mim também. Por que eu fui importante para ti, Tati? Porque tu também mostrou tua dor. Não foi uma pessoa intocável. Não foi. Às vezes tu passa essa aparência assim de. Eu sou vamos, forte, eu sou. Não, tu também sofre, tu também chora, né? Também passa por dificuldades. Mas aqui, linda, maravilhosa, com esse sorrisão, com esse olho brilhando e quero sempre do meu lado. Ai, que linda! Obrigada. Tu é Eu fortaleza, muito mais que uma mulher forte, tu é fortaleza. E sempre escorada, e sempre buscando tua fé, e sempre buscando Deus em tudo que tu faz. Muito lindo isso. Muito lindo. Obrigada. Eu queria terminar a nossa conversa, que eu não queria terminar, na verdade, mas eu queria transbordar um pouco da unção que eu carrego, né, com uma unção de determinação, de empoderamento, uma unção que Deus falou para mim que o meu sonho era ser médica, cardiologista, cirurgiã cardiologista, né? Não é à toa que eu queria cuidar de corações, É, mas que Deus falou para mim que eu já vim pronta a ser médica da alma. Então eu entendi que muito mais do que curar vidas, eu tinha que curar mentes que faziam o corpo adoecer. Então nesse momento, é com essa palavra que eu queria entregar uma oração, queria declarar sobre a tua vida, que a tua vida comece a entrar em um novo tempo, uma nova geração de acontecimentos, de notícias, de transbordar, que as comportas do céu se abram sobre o teu negócio,
sobre a tua vida, sobre o teu relacionamento, sua maternidade como mãe, agora vovó. Então, que Deus te dê candura, que aonde tu pisares as plantas dos teus pés sejam lugares de conquistas, lugares abençoados que Deus apresentou e preparou para ti, que novos horizontes, novas formas de fazer negócios, novas formas de fazer rendimentos, que novas oportunidades adentrem sobre a tua vida, sobre os teus negócios. Eu declaro um brado de vitória, que tudo isso seja um esticar para um novo nível de consciência e de abundância, de prosperidade, comece a entrar na tua vida. E que tu só iniciou uma jornada internacional, que eu tenho certeza que os teus ouros virão de outros países, que os teus ouros irão para outros países, e que eu vejo mulheres não só mais estou trabalhando com uma, duas mulheres, mas eu vejo mulheres numa rede de vendas gigante, trabalhando, comercializando tudo aquilo que tu colocares à mão dos teus produtos. Ó Senhor, eu declaro, Senhor, que tudo isso que tu me mostrasse, Senhor, no teu tempo vire realidade. Mas o Senhor disse que tem pressa, porque o Senhor te estica para que tu esteja em novos lugares. Porque não é sobre o ouro nem a prata, mas sobre a tua presença na vida das pessoas. Porque tu pode não te enxergar, mas tu és uma filha amada e mimada. O Senhor diz que tu é uma filha de poder, que foi esticada para estar exatamente nos lugares, nas portas abertas que Ele vai te conduzir, porque irá ter pessoas, mulheres precisando da tua presença. Ó Espírito Santo, eu te peço que nesse momento a tua unção, o teu brado de vitória caia sobre a vida da Tati e que ela saia daqui refrigerada e empoderada e acima de tudo,